Nosso tópico é crescimento espiritual. E nós estamos, eu intitulei essa série Cresça com Pedro, porque nós pegamos o personagem de Pedro, que nos evangelhos se mostra imaturo em algumas situações, em algumas áreas, e depois Deus lhe dá crescimento tal que ele ensina exatamente nessas áreas, nas suas duas cartas. E nós temos estudado primordialmente a primeira carta. Amanhã, na última mensagem, eu vou fazer um pedacinho da segunda carta, mas nós temos gastado mais tempo com a primeira carta e esses tópicos. E eu tenho escolhido tópicos em que eu encontrei, tanto é que eu não estou fazendo uma exposição sequencial de 1 Pedro, mas tópicos nos quais eu encontrei o personagem de Pedro explicitamente mencionado e mostrando como é que ele está aprendendo de Jesus sobre isso, e em vários casos ele tropeçando nessa área e depois ele ensinando sobre essa mesma área. Tá? Então assim, teve partes de 1 Pedro que eu pulei, porque a proposta não era fazer exposição de 1 Pedro inteira, mas de pegar tópicos que a gente sabe que ele aprendeu, porque a ideia é falarmos de crescimento espiritual. Então, nós falamos de alguns tópicos, nós tratamos sobre a visão que a gente deve ter da igreja, como a gente deve crescer no entendimento disso, falamos sobre como nós devemos crescer na compreensão do que acontece na tentação, né, o que acontece conosco, o que o inimigo faz, como é que devemos reagir em relação à igreja, como devemos enxergar Deus nisso tudo. Então falamos um pouco disso. Depois falamos ontem sobre a proteção que Deus nos concede, não é, em meio a essas provações. E hoje nós vamos falar sobre cidadania. Eu quero que nós aprendamos a crescer na consciência de nossa identidade e na nossa relação com o mundo. E já vou fazer já vou dar uma palavra talvez de desânimo, de frustração, antes de ler o texto sagrado. Não significa que nós vamos responder todas as nossas dúvidas sobre questões políticas, sobre aspectos socioeconômicos do nosso país, tá? O estudo do texto de 1 Pedro, que a gente vai ler daqui a pouco, não é para para que fique muito claro cada aplicação. Pelo contrário, as aplicações que a gente faz da palavra de Deus no nosso dia a dia, frequentemente elas são reflexões demoradas e ponderadas em cima de princípios bíblicos. Mas há certas áreas em que a gente descansa muito mais em sabedoria, que são implicações de verdades bíblicas, do que tirar algo direto da Escritura. Por exemplo, quando você se depara com alguém que fala assim, estou enfrentando essa dificuldade no trabalho, assim, 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 você acha que eu devo ter essa postura ou essa postura? Quando se trata de um aspecto moral, você tem uma resposta mais pronta, que a Bíblia trata disso diretamente. Mas quando diz respeito a, você acha que eu devo investir nisso ou nisso? Como é que está a economia brasileira? Nós não temos um direcionamento bíblico explícito. Então, quando a gente faz alguma coisa, e a gente espera fazer alguma coisa sábia, quando muito o que nós estamos fazendo é tirando sabedoria daquilo que a gente conhece do mundo ao nosso redor e daquilo que Deus deixa registrado na sua palavra. Isto é, a Escritura nos fornece princípios e não aplicações exatas. Por que essa palavra primeira ela é necessária? Porque eu sei que às vezes a gente gostaria que Deus desse a resposta exata aos nossos dilemas. Mas talvez, eu vou aqui, estou elucubrando, mas eu acho que com alguma base, de que Deus queira que você amadureça. Por isso que Ele não te dá a resposta exata sobre cada dilema que você enfrenta nessa vida. Ele quer que você amadureça, que você saiba aplicar princípios de forma sábia. Eu sempre costumo dizer que quando a gente está educando filhos, eles são pequenininhos, a gente tem que dizer exatamente o que fazer. Quando eles crescem, a gente não diz o que fazer, a gente dá princípios e espera que eles respondam a esses princípios. Tá? Quando ele é pequenininho, você fala, vai escovar dente. Quando ele tem 21, se você falar que ele tem que escovar dente, alguma coisa está errada. Não é? Então, assim, a gente espera que você converse em outro nível, com outra expectativa. E Deus faz o mesmo conosco. A sua palavra tem diretrizes extraordinárias, mas em várias áreas Deus não nos deu palavras específicas. Então, quando eu falar de cidadania, nós vamos falar muito mais daquilo que é geral, dos princípios, antes do que dizer,
Mas e o que a gente faz em relação ao Senado? Ou o que a gente deve pensar do STF? Ou coisa do tipo assim, tá bom? Nós podemos, eu acho que é até saudável que nós conversemos sobre essas coisas depois que isso terminar, na piscina, onde quer que a gente esteja juntos, né? Na mesa do almoço, mas essas coisas nós não recebemos palavras diretas da Escritura sobre o que é certo e o que é errado, tá bom? Aplicações na nossa vida são resultado da sabedoria. E a sabedoria é pegar princípios bíblicos e olhar para o mundo ao nosso redor à medida que a gente processa essas coisas e diz, olha, eu tenho pensado assim por causa disso. Eu creio que esse é o caminho correto por causa disso. E isso significa ponderar princípios bíblicos. Então a gente vai falar dos princípios hoje, tá? O texto que eu vou me basear primordialmente é 1 Pedro 2, de 11 a 17. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá. A gente vai ler esse texto. E depois nós vamos caminhar da mesma maneira como temos feito nos outros dias, aprendendo de Pedro antes e depois. Vamos lá, 1 Pedro 2, de 11 a 17, por favor, abra a sua Bíblia e vou pedir que a mesma coisa aconteça. Nós tenhamos várias pessoas lendo aí diferentes versos, em voz alta para todo mundo ouvir. Ok. Então, esse é o nosso texto-chave, é nele que a gente vai voltar na segunda parte da mensagem dessa manhã. Na primeira parte, eu vou... E antes de desenvolver a história de Pedro nessa área de cidadania, deixa eu dizer que eu acho que esse texto nos ajuda a responder algumas perguntas genéricas e importantes. Eu listei 6 delas, que eu acho que esse texto nos ajuda a responder, e eu vou tentar tratar um pouquinho sobre elas, é claro que vai ser só introdutoriamente, mas quem sabe a gente continua conversando sobre isso, eu com vocês, continuamos a conversar sobre isso durante o dia. A primeira pergunta é, como nos portar em relação às autoridades civis? Esse texto trabalha isso. O que esperar delas? Esse texto também dá dicas sobre isso. Por quais causas nós não podemos deixar de lutar enquanto cristãos? Eu acho que esse texto menciona isso. Qual é a nossa postura em relação à sociedade? Que tipo de tratamento devemos esperar dela, isto da sociedade? E por último, qual deve ser a nossa reação ao tratamento que ela nos oferece, né, da sociedade para conosco. Então, essas 6 perguntas eu acho que são de alguma maneira trabalhadas em 1 Pedro 2, de 11 a 17, como a gente acabou de ler, e Pedro vai nos ensinar sobre todas essas coisas. No entanto, antes de focar nesse texto, nós vamos olhar algumas coisas que Pedro aprendeu com Cristo nos evangelhos. Então eu tenho aqui 4 passagens que eu vou mencionar rapidamente, não vou gastar tempo com elas expondo detalhadamente, mas mostrando que Pedro está aprendendo sobre nossa relação com a autoridade civil, com a sociedade em redor, nossos deveres e nossas expectativas em relação a elas. A primeira passagem está em Mateus capítulo 17. E essa passagem é interessante, porque você deve lembrar dela, principalmente se... você tem aprendido da Escritura há bastante tempo, mas ela não é uma passagem que aparece nos outros evangelhos, só Mateus a registrou. E tem algo curioso a esse respeito, porque Mateus é um coletor de impostos.
Ele era um coletor de impostos. Então, talvez por causa do próprio interesse que ele tinha, ele inclui aqui uma história que os outros evangelhos não incluem. Existe aqui um detalhe a mais que nós aprendemos acerca da postura de Jesus em relação a esses deveres civis e até religiosos, aqui no caso, a gente vai ver. Então, Mateus 17, de 24 a 27, fala assim: Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Essa passagem é interessante por algumas razões. Primeiro, o imposto do qual eles estão tratando aqui é um imposto para manutenção do templo. Havia recomendações sobre isso lá no livro de Êxodo. E, como sempre, Jesus está sendo provado, não é? Jesus está sendo investigado para ver se ele tropeça em alguma coisa, em alguma área. E a pergunta que aparece no versículo 24, ela faz sentido quando, o seu senhor, ele não paga, perguntaram para Pedro, né, o líder dos apóstolos, o senhor não paga o imposto das 2 dracmas lá? E aí, essa pergunta, ela faz sentido porque Jesus era aquele que havia rompido com um entendimento equivocado da lei cerimonial. Por exemplo, quando ele explica sobre o sábado, aquilo que os fariseus haviam deturpado, ele quebra com isso. Ele quebra com a ideia do que é cerimonialmente impuro. Né? As pessoas dizem: nossa, os discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus vai dizer: olha, é o que vem de dentro que torna impuro. Então Jesus Cristo quebrou com a deturpação da lei cerimonial operada pelos fariseus em especial, não é? Então essa pergunta faz sentido. Tipo assim, essa é mais uma das coisas que Jesus vai contra? E Pedro diz: não, ele está disposto a pagar. Nosso Senhor paga sim. E aí Jesus vai para a casa onde eles estão hospedados, e antes que Pedro diga, então, sabe que me perguntaram, Jesus já antecipa sabendo das coisas. Aqui deve ser os momentos em que Pedro deve dizer assim: gente, esse meu Senhor é demais, né? Antes que eu chegar, ele já faz a perguntinha que ele vai me dar a resposta sobre aquilo que eu ia falar com ele. Mas nem falei, tá? Pedro, o que você acha? Aí vem a pergunta, né? Olha lá, versículo 25, voltando aqui. Que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? O rei cobra do seu filho, da família real, imposto, ou ele cobra dos estranhos? A resposta é óbvia: dos estranhos. Ele diz: então, filhos estão isentos, não é? Mas, para que a gente não dê mau testemunho, vai lá pescar. O primeiro peixe que aparecer, ele vai ter dentro dele uma moeda que é equivalente a 4 dracmas. Paga para você e paga para mim. E Pedro vai lá e faz isso. E o que Jesus Cristo está ensinando aqui a Pedro? Em primeiro lugar, que ele é alguém que não precisa estar debaixo dessas leis quando ele é o cumprimento das leis. Mas o seu cumprimento das leis não o isenta de ser obediente a elas, inclusive por viver em nosso lugar. Jesus Cristo fez questão de se submeter às mesmas leis que os homens estavam sujeitos. Então ele disse: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumpri-la. Ele era cumprimento tanto no sentido de finalização da lei, tudo apontava para ele. Então todas as regras cerimoniais, por exemplo, de sacrifício, tudo apontava para Jesus Cristo. Ele era o cumprimento da lei. E todas as regras civis que visavam ordem, tudo achava cumprimento máximo em Jesus Cristo. Mas ele também era alguém que obedecia às leis, e é isso que ele mostrou aqui. Mas quando ele mostra isso, esse cumprimento da lei, não deixa de ter uma perspectiva diferenciada. E aí outra passagem que eu só vou mencionar, que você conhece bem, nos ensina alguma coisa importante sobre as diferentes lealdades que a gente deve ter. Quando Jesus foi perguntado, devo pagar imposto a César? Né? Aquela passagem famosa em que ele dá a resposta: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É importante que você entenda algumas coisas que estão acontecendo ali. Jesus está sendo testado por 2 grupos diferentes que querem pegar Jesus por razões distintas.
os herodianos, os seguidores de Herodes, que estão dispostos a cobrar impostos, estão indo de mãos dadas com os fariseus, que não gostam dessa cobrança de impostos por parte de governantes leais aos romanos. Não é? Então eles estão juntos querendo pegar Jesus Cristo. Um querendo que diga, é de Deus. O outro querendo que diga, é de César. E numa das duas situações haveria quebra de lei. Tá? Então por isso que Jesus Cristo os surpreende. Dá para César ou não dá para César? E Jesus Cristo pede a moeda, lá tem a efígie, diz, isso aqui é de César, dá para César, mas dê para César só o que é de César, e não aquilo que César espera. Por quê? O que Jesus Cristo está ensinando? O imperador romano era esperado que ele tivesse uma devoção e as pessoas fossem leais a ele como se fossem ao divino. César era não só reverenciado, era adorado. Havia o culto ao imperador. Então Jesus Cristo começa a mostrar que nossa lealdade às autoridades inferiores não anula nossa lealdade a Deus. Pelo contrário, ela é o que norteia a maneira como nós nos relacionamos com as autoridades menores. Então, 2 princípios importantes que a gente tem que aprender. Honra a Deus não exclui nossa honra ao imperador e pagamento dos impostos cobrados. Jesus estava ensinando isso. Né? Nossa lealdade ao Senhor não significa não obedecer a essas autoridades terrenas. Por outro lado, o imperador não deveria receber a honra que ele desejava receber. E é por isso que a Escritura está repleta de exemplos de quando um governante exigiu mais do que ele devia exigir, o povo de Deus reagiu a essa exigência. É o caso, por exemplo, dos amigos de Daniel. Tá? Quando eles são exigidos a reverenciar a estátua de Nabucodonosor, e aí eles são jogados na fornalha. Por quê? Porque ele quer esse tipo de reverência, esse tipo de lealdade. E isso é passar dos limites. Bem, essas 2 primeiras passagens são mais ligadas a essa ideia de submissão relacionada a leis e a impostos. Mas tem outras 2 passagens que mostram qual é a nossa postura em relação aos poderes, às autoridades e a força da espada. A famosa passagem de João capítulo 18 é quando Jesus Cristo é preso. Você pode abrir lá a sua Bíblia. E eu vou ler só o texto de João, mas eu vou comentar os textos paralelos, o que eles nos falam. João 18. Então a história é Jesus no Getsêmani com os discípulos. Judas chega para traí-lo, traz consigo soldados. E aí, num determinado momento, Jesus Cristo vai ser preso, e aí o verso 10 fala assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Eu fiz questão de ler esse texto, porque esse é o único que fala que era Pedro. Nos outros evangelhos, e essa história está registrada nos 4, fala assim, um deles, né, João não escondeu. Acho que João fala assim, eu vou expor o Pedrão aqui, porque as pessoas precisam conhecer quem ele era e o que ele se tornou. Tá? Porque é interessante, quem escreveu sujeitai-vos a toda a autoridade humana é o cara que tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Tá? Isso faz sentido, isso é muito significativo. Nós estamos falando de uma mudança de perspectiva, de cosmovisão aqui. Ele tira a espada entendendo que ele tem que proteger o seu senhor das autoridades civis, e Jesus Cristo diz não. Por razões diversas. Não é? Um pouquinho do que os outros evangelhos dizem, só para enriquecer nosso entendimento da passagem. Lucas fala que Jesus curou o servo, colocou a mão na orelha e curou. Que os discípulos perguntaram a Jesus se deveriam pegar em armas. Eles perguntam assim, vamos pegar em armas? Aí um deles já tirou a espada e já nem esperou a resposta de Jesus. Não é? Pedrão, aí o João fala, foi o Pedro. Né? Foi Pedro, está lá ele fazendo aquilo que lhe é bem típico, agir precipitadamente. E tanto Lucas quanto Marcos registram que Jesus repreendeu os seus inimigos, porque eles vinham com porretes e espadas para prender um como se ele fosse um salteador. É interessante esse comentário, porque como se ele fosse um homem violento. Porque Marcos fala assim, para que se cumprissem as escrituras.
Não é verdade que as Escrituras dizem que ele foi contado entre os malfeitores? Então Jesus Cristo foi tratado como se ele fosse um malfeitor, um criminoso, um infrator da lei. E a gente vai ver que isso faz sentido, porque Pedro também vai dizer que nós, como cristãos, seremos muitas vezes tratados e vistos como se fôssemos os malfeitores, os transgressores da lei. Tá? Então essas coisas são preparatórias para aquilo que Pedro vai dizer ali na frente. Aí, tanto João quanto Mateus, os dois registros, nos ensinam algumas coisas que Jesus quer passar para Pedro e para os discípulos em geral. Primeiro é que Jesus não deveria ser impedido de ir para a cruz. O texto de João fala assim, e eu não devo beber do cálice? Pedro, de novo, você está tentando impedir aquilo que faz parte da minha missão. Né? Não deveria ser impedido de ir para a cruz. Mateus acrescenta um pouco mais, ele fala, quem pega em espada será castigado pela espada. É possível que aqui seja uma referência teológica, dizendo assim que aqueles que seriam injustos receberiam o castigo de Deus. É possível que haja uma implicação do tipo assim, não seja justiceiro, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Você não está nessa posição oficial perante o Estado, perante a sociedade, eu quero dizer. Jesus ainda diz que ele está em controle quando as autoridades o prendem. Ele fala assim, por acaso eu não poderia pedir para 12 legiões virem aqui para dizer, olha, eu não perdi o controle, Pedro. Você está tentando defender a minha causa com espada, mas lembre-se, se eu quisesse pedir às legiões para virem aqui me proteger, elas o fariam. Então, ele está ensinando o próprio discípulo, os discípulos de uma maneira geral, mas Pedro de forma específica, que ele não perdeu o controle. Aquela não é a hora assim que, puxa vida, que pena, Jesus estava ensinando tão bonito, pegaram ele. Né? Ele não perdeu o controle da situação e também que se submeter era para cumprimento das Escrituras. Ele é como a ovelha que foi para ser tosquiada sem abrir a sua boca. Né? Então, Jesus Cristo mostra isso. Por último, texto dos Evangelhos para dizer como é que Jesus Cristo estava lapidando a Pedro. Eu quero que você veja João capítulo 21, porque lá, é depois da ressurreição, Jesus Cristo, depois daquela conversa que a gente leu ontem, lembra? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aí depois Jesus Cristo fala para Pedro acerca do que vai acontecer mais adiante, dizendo, se prepare, eu tenho reservado para você algumas coisas que são amargas, mas são necessárias. Olha só. Em verdade te digo, verso 18 e 19, tá? João 21, 18 e 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Isto é, quando você era jovem, você tinha liberdade para ir onde você quiser. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Olha que interessante. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, antes você tinha liberdade de ir e vir. Quando você for mais velho, você perderá essa liberdade. Mas essa vai ser a forma de você me glorificar. Alguns pais da igreja dizem, isso não está registrado nas Escrituras, mas a tradição tem falado que Pedro morreu crucificado. Um dos pais até diz que foi de ponta cabeça, como ele havia solicitado. Então a tradição acabou acrescentando informações sobre como Pedro provavelmente morreu. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus já antecipava que seria perda da sua liberdade. De novo, fator interessante, porque no texto que a gente leu, ele vai falar de como é que a gente se porta em relação à nossa liberdade. Tá? E aí ele diz assim, segue-me. O interessante desse chamado é que Pedro está sendo chamado por Jesus a essa vida sacrificial. Na sequência da história, ele vai olhar para João, que não é mencionado por nome, e fala assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, que reclinou no peito e perguntou quem era o traidor. Ele diz assim, e este? Aí Jesus falou assim, e se eu quiser que ele fique aqui até eu voltar, até o reino ser manifesto? E aí todo mundo diz assim, nossa, quer dizer que João não vai morrer? Ele vai esperar até a ressurreição? Ele vai ficar vivo até a ressurreição? Aí João mesmo diz, olha, na verdade não entenderam direito. Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, o que eu acho que essa passagem nos ensina? Que todos eles, todos os discípulos de Cristo, passariam por tribulações, por perseguições. Embora nem sempre todos na mesma medida de intensidade, na mesma forma de crueldade,
A gente sabe historicamente que João sofreu perseguições, mas a gente não tem nenhum registro de que ele tenha sido martirizado do jeito que Pedro foi, por exemplo. Isso revela diferenças de perseguição. Todos eles sofreriam, mas seria de forma distinta. Jesus tinha reservado para João uma coisa e para Pedro outra. No entanto, eu termino essa parte dizendo assim: ele foi chamado a uma vida de sofrimento. Depois de querer defender o seu Senhor contra as autoridades civis, ele foi chamado a uma vida sacrificial, de sofrimento e, consequentemente, de morte. Bem, isso prepara o cenário para a gente, para a passagem de 1 Pedro 2, que eu quero gastar o resto do tempo nela. Tá? 1 Pedro 2 vai trabalhar, então, o tema da cidadania, explorando uma mudança de identidade ocorrida a partir de nosso novo nascimento. Por isso que eu falei que o nosso tema seria cidadania, porque uma das ideias que Pedro pega é que a forma de você se relacionar com a sociedade muda quando você entende de onde você é cidadão. Qual é a sua lealdade última? Como é que você deve se portar em relação à sociedade quando você tem uma determinada identidade? É interessante que Pedro tenha gastado tempo com isso, porque o próprio Pedro teve a sua identidade mudada, não é? Ele era o Simão, a quem Jesus passou a chamar de Pedro, rocha. Então, ele experimentou isso. Jesus Cristo deu a ele um nome que mostrava não o que ele era, mas o que Jesus Cristo faria com ele. Ele não era firme, pelo contrário. As histórias mostram que ele era bem vacilante. Mas Jesus Cristo faria o que com ele? O tornaria fundamento, junto com os demais apóstolos, fundamento da igreja. Ele seria uma das colunas da igreja, como o próprio Paulo reconhece em Gálatas. Tá? Então, é interessante mostrar que Pedro sofreu essa mudança de identidade e ele quer que os cristãos tenham ciência disso. Ele quer que eles se apropriem dessa ideia de que a identidade deles foi mudada. E com isso, nossa postura tem que acompanhar essa mudança de identidade. Então, qual é a mudança de identidade que uma das coisas que Pedro trabalha aqui? A 1 Pedro é escrita, é uma carta escrita provavelmente a um grupo, uma audiência mista de judeus e gentios, mas grande parte dos comentaristas diz que a maioria era gentílica. Até por causa de dicas que aparecem na carta sobre o estilo de vida que eles tinham antes, as coisas que eles faziam, que não seriam toleradas entre judeus. Então, parece que a maior parte dos leitores, talvez a totalidade, mas eu estou pelo menos dizendo a maior parte, era de gentios. No entanto, mesmo sendo gentios, é interessante que Pedro aplique analogias judaicas para esses gentios. Eles são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Eles são forasteiros e peregrinos, como a gente vai explorar daqui a pouco, que são referências à história de Israel no Antigo Testamento. Você lê Pedro, você tem que ler Pedro à luz daquilo que Israel passou no Antigo Testamento. Aí vai fazer sentido a parte da linguagem. O interessante é que Pedro não está falando isso só para judeus, ele está falando isso prioritariamente para gentios. Por quê? Porque agora ele está considerando todos estes como parte do verdadeiro Israel quando eles estão em Cristo. Eles são verdadeiro Israel quando eles estão em Cristo. Então, as experiências do Israel antigo ilustram as experiências que os cristãos terão nesse momento. Tá? Então, por isso que a carta de Pedro é muito interessante, porque ela vai atribuir títulos, uma identidade nova a gentios que não estavam habituados a essas histórias, mas vão aprender sobre elas e vão crescer em cima delas. E todos eles estão passando por sofrimento. Alguns estavam sofrendo algum tipo de discriminação, de desdém, a gente tem evidências disso na carta. Outros possivelmente estavam sofrendo maus tratos, mas a verdade é que perseguição permeia a primeira carta inteira. Esse é um contexto forte. Então Pedro antecipa dizendo, talvez alguns de vocês estejam sofrendo porque vocês agiram mal. Isso quebra com o nosso testemunho. Então, ele encoraja eles a viverem em santidade e a darem testemunho de uma fé perseverante, como o próprio Jesus Cristo fez. Né? Na continuidade do nosso texto,
o texto que a gente leu no começo, que é 1 Pedro 2, 11 a 17, vai falar sobre os escravos, e aí do 21 em diante fala assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Lembra, não está falando sobre nós pagarmos pecados. É claro que a gente não segue os passos de Jesus num sofrimento substitutivo, expiatório, mas está dizendo que o caminho de glória para Jesus foi através de sofrimento. Semelhantemente, o seu caminho de glória é através de sofrimento. Então ele está dizendo, nós fomos chamados para isso. Não é interessante que esse é o Pedro que ouviu, segue-me. Falou do tipo de morte, e depois Jesus falou assim, segue-me. E Pedro está agora comunicando esse chamado aos seus leitores. Você também foi chamado a essa vida de sofrimento, de angústias, que dizem respeito à maneira como o mundo, os incrédulos, pressionam você. Tá? Então ele está encorajando eles agora, e ele lhes dá uma perspectiva de sua cidadania e de suas lealdades. Então agora eu quero olhar para o nosso texto e falar das 6 perguntas que eu mencionei no começo. Tá bom? A gente vai agora trabalhar com aquelas 6 perguntas bem brevemente. E eu estou fazendo aqui numa ordem que eu acho que é útil. Quero começar com qual é a nossa identidade, não é? Qual é a nossa postura em relação à sociedade? Uma das perguntas que eu fiz no começo. E eu quero então começar falando de cidadania, porque o início do texto, o versículo 11, fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Por que Pedro usa essa linguagem? Não é a primeira vez. Ele já usou no capítulo 1. Ele escreve aos fiéis da dispersão, né? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então é uma linguagem aqui que remonta ao que aconteceu com Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul, no Antigo Testamento. Eles perderam suas terras e foram espalhados por outras nações. Então ele está dizendo a vocês que são fiéis de todos esses cantos, não é? Vocês que se sentem deslocados, sem terra, escute o que eu tenho a dizer a vocês. Vocês são forasteiros e peregrinos. Tá? Então, ele usa no versículo 1 do capítulo 1 e usa no versículo 17 também, falando assim que nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Capítulo 1, verso 17. Então ele volta a essa ideia de que nós somos forasteiros, nós estamos fora da nossa terra de origem e nós somos peregrinos, caminhando rumo à terra final, ao destino final. O que isso diz respeito à nossa cidadania? Quais são algumas coisas, princípios gerais que a gente poderia extrair daqui? A primeira coisa é que no Israel antigo, um estrangeiro tinha que obedecer às leis. Ele não podia ficar sem obedecer às leis. Embora ele não pertencesse a Israel e não tinha todos os privilégios de Israel, ele tinha que ser obediente às leis. Mas Israel, em alguns momentos, foi forasteiro. E enquanto forasteiro, o que Deus pediu de Israel não era que dissesse o mundo ao seu redor que se exploda. Não é assim que Deus falou para Israel. Estou pouco me lixando. Não. Pelo contrário, Jeremias 29 é um texto muito curioso, no qual o povo está querendo voltar da Babilônia, e Deus fala assim, não, vocês vão ficar 70 anos aí. Promova a paz da cidade. Promova a sua prosperidade, plante vinhas, dê os seus filhos em casamento. A ideia aqui é de que o tempo na Babilônia seria uma ilustração do tempo em que nós aguardamos a libertação do nosso Senhor. O que nós fazemos até que sejamos libertados e trazidos de volta à nossa terra? A gente promove a paz da cidade. Abre lá nesse texto para você guardá-lo. Jeremias 29. Jeremias 29. Acho que são versos 5 a 7. Olha só. Versos 5 a 7, diz assim: edificai casas, só para você entender o contexto, Israel quer ser liberto da Babilônia, e Deus vai dizer assim, vai levar 70 anos. Então, até que eles sejam libertos, qual é a postura deles durante esses 70 anos? Deus fala, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto,
Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Olha só, Deus querendo que o povo continue. Entenda que não é porque eles estão fora da terra que agora acho que não dá, acho que a gente vai perecer, vai minguar. Não, continuem. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, olha que interessante, isso aqui é a Babilônia, a terra que tinha destruído e matado alguns deles. Deus fala assim, ore pela paz dela, porque se tudo estiver em paz, você vai ser beneficiado com isso. Ore pela paz dela, porque a paz da cidade também será a sua paz. Você terá paz como resultado disso. Então, uma das coisas que forasteiros e peregrinos devem fazer é aprender a se portar num reino que não é seu. E num reino que não é nosso, a nossa postura é nós não nos apegamos às coisas daqui. Quando a gente fala assim que nós somos forasteiros, quando a Bíblia fala que nós somos forasteiros, ela está dizendo para a gente que a gente está desterrado. Se você já se sentiu deslocado, não estranhe, faz parte. Se você se sentiu assim meio ET, tem um pouco de verdade nisso, tá? Porque nós estamos desterrados, mas se lembre, não sem herança. A passagem de ontem fala que a gente tem uma herança que não perece, né? Uma herança incorruptível, tá? Desterrados, mas não sem herança. Nós também não pertencemos aos reinos deste mundo, mas nós não deixamos de ter uma cidadania certa, uma identidade certa. E Pedro trabalha com isso. Então, primeiro ponto que eu quero estabelecer é que nossa relação com as autoridades civis, com o nosso Brasil, com o lugar onde a gente mora, não importa que seja esse país, outro país, ou não deve ser a de pertencimento maior do que a cidadania suprema. Tá? Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós caminhamos para outro lugar. Então, às vezes nos sentiremos desterrados, e é assim mesmo. Faz parte da experiência cristã nesta vida. Mas nossa postura é de promover a paz. Então nós não somos os rebeldes que causamos revolução. Nós promovemos a paz, mas nós não fincamos raízes aqui. Até porque a gente sabe que quando o Senhor nos libertar, nós vamos voltar para outra terra. Então a história de Israel, de Judá em especial, indo para a Babilônia e depois sendo liberta, é uma ótima ilustração do que está acontecendo conosco hoje. Segunda coisa é, quais as causas pelas quais vale a pena lutar, ou que o cristão não pode deixar de lutar? Eu fiz essa pergunta. E eu fiz essa pergunta de propósito porque eu acho que esse texto surpreende muito a gente, embora diga algo que a gente acha que a gente sabe, mas surpreende, pois coloca uma prioridade sobre toda e qualquer outra causa. Olha só, versículo 11 novamente. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que esse texto me ensina? De que nossa luta como cidadãos é primordialmente conosco mesmos. E só consequentemente contra as injustiças sociais. Deixa eu explicar para que você não ouça errado, e eu espero ser claro naquilo que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a Bíblia não nos autoriza a lutar por injustiças sociais. Pelo contrário, eu acho que a gente tem vários subsídios para que a gente lute por aquilo que é injusto, para que seja correto. No entanto, Pedro quer que cidadãos que são forasteiros e peregrinos sejam marcados por uma luta contra o mal que está dentro de si, em primeiro lugar. Essa é a causa que o cristão nunca, jamais pode abandonar. Né? Então, veja por que eu estou destacando isso. Porque a continuidade do texto vai ilustrar relacionamentos nos quais o foco de Pedro é mais com respeito à nossa postura, ao nosso testemunho, do que as justiças ou injustiças sociais. No caso do escravo com o seu senhor, olha a preocupação de Pedro, capítulo 2, versículo 20.
Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Olha a preocupação de Pedro. Não é dizer assim, olha, exija os seus direitos. E entenda bem, eu não estou falando que a gente não possa e não deva lutar pelos nossos direitos, mas a preocupação primordial dele como peregrino e forasteiro é: você sofrerá injustamente em alguns momentos, que não seja pelo seu mau testemunho. Você sofrerá fisicamente, melhor dizendo, que não seja pelo seu mau testemunho. Não seja pego como alguém que é transgressor da lei. Se for para sofrer, que seja injustamente. Isso traz glória a Deus. Então parece uma maneira assim muito massacrante, não é? O que nós, pós-liberdade de escravos, estamos acostumados a pensar quando a gente fala de escravos, né? A gente fala, não, a gente tem que libertar essas pessoas desse tipo de cativeiro. E essa conversa não é uma conversa infrutífera e imprópria, não. Eu acho que ela é saudável quando a gente tem boas bases bíblicas. No entanto, Pedro aqui está falando sobre a postura que a gente deve ter como sendo primordialmente de luta comigo, antes de luta para fora. A causa que deve permear e deve ser a paixão da minha alma é guerrear contra as coisas e os pecados que habitam em mim. E só, consequentemente, os pecados que permeiam a sociedade. Então eu digo isso por quê? Porque cristãos empolgados com engajamento social deveriam ser exemplares na luta contra os pecados da alma. Antes do que só empolgados em participar das coisas civis e sociais, deveriam ser pessoas que lutam contra as paixões carnais, abstendo-se dessas coisas porque são peregrinos e forasteiros. Tá? Outro exemplo é o exemplo das mulheres em relação aos seus maridos. No capítulo 3, versículo 1 a 6, em vez de Pedro falar da mulher, olha, quando você sofrer, mulher, procura um advogado e tal. De novo, eu não estou falando isso porque eu acho que seja errado nós lutarmos por defesa. Eu só quero que você compreenda que Pedro está escrevendo para aquelas que estão submissas, às vezes, a maridos que são maus. Certamente muitos maridos que são ímpios. E o que é que Pedro pede delas primordialmente? Seja a sua postura de decência, o seu vestir, a sua beleza interior. Não seja alguém que chama atenção pela forma como você se veste, mas pelo seu caráter, sua prudência, o seu falar. Você percebe como Pedro está mais preocupado com a luta contra o mal aqui dentro? Então, por isso que eu disse, a causa que o cristão não pode deixar de lutar é contra o mal que habita em mim. Essa tem que marcá-lo. E é por isso que qualquer participação social deve ser resultado de quem luta contra os males e preocupa-se com o testemunho dentro de si. Tá bom? Devemos ser marcados por armas espirituais. E a nossa violência deve ser contra o pecado que habita em nós. Se a gente fala de violência, é para mortificar os feitos da carne. Se a gente fala de armas, é primordialmente contra principados e potestades. É isso que eu quero destacar como sendo primordial, fundamentalmente cristão. E uma aplicação rápida antes de ir para o próximo ponto. Eu acho necessário que a gente diga que isso é essencialmente cristão, para que os cristãos que gostam de certas causas sociais não julguem outros que não lutam por essas causas como sendo não fazendo a sua parte. Tá? Isso é muito comum hoje em dia. Quando você gosta de uma determinada causa e você acha que essa causa ela é importante, você diz, que absurdo um cristão como você não abraçar essa mesma causa que eu abraço. Então, por isso que eu estou dizendo, a luta a causa pela qual o cristão não pode deixar de lutar, e essa marca o cristão enquanto cristão, é que ele luta contra o mal que há dentro de si. Tá? Claro, as demais são consequência disso, e não essencialmente cristãs. Entenda bem o que eu estou colocando. Okay? Terceiro ponto, qual é a nossa postura em relação ao Estado?
Eu não vou falar muito sobre isso, mas o texto fala algo parecido com o que está em Romanos 13. Versículo 13 aqui do nosso texto fala: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Então essa ideia de sujeição, ela é uma ideia que mais tarde eu vou ilustrar como ela acontece, mas agora só quero dizer que ela acontece porque ela foi instituída por Deus. A ideia aqui não deve ser que toda autoridade está lá, então é vontade de Deus, significa que Deus quis ela no sentido de que Deus aprova as suas atitudes. Nada disso. Num país em que a gente elege os nossos governantes, elas são resultados das nossas escolhas, boas ou más, sábias ou nécias. Tá? Mas quando fala que a autoridade é instituída por Deus, significa que Deus, na sua estrutura criacional, criou espaço para ter ordem. E para frear pecado, criou espaço para ter Estado. Então, quando alguém entra na posição de Estado, ele está debaixo de uma ordem que Deus quis que fosse assim, ordenou assim. Portanto, estar nessa posição significa estar em posição de autoridade chancelada por Deus. Deus criou dessa maneira. Tá? A gente vê base para falar de Estado desde Gênesis 9, por exemplo, quando fala de alguém que derrama sangue de outro ser punido e ter o seu sangue derramado. Isso pressupõe a ideia de uma estrutura que vai julgar, dizendo: você matou alguém, pois você vai morrer por ter derramado sangue alheio. Então a ideia de Estado está implícita ali já por causa do pecado ter proliferado antes do dilúvio e Deus ter dizimado tudo. Pois bem, depois disso, Deus resolve ordenar certas coisas para frear a prática do mal. Agora, interessante que sujeitar a toda a autoridade humana não significa somente sujeitar-se às boas instituições. Vale lembrar que o imperador romano da época em que Pedro escreveu era o famoso Nero. Então, falar sujeitar-se ao imperador não é uma coisa fácil. E eu compartilho da sua dificuldade de dizer, mas quando é que eu devo me sujeitar a ele? Cara, estou falando de Nero. Carinha nojento é esse. Ele tem histórico de matar familiar, de mandar matar gente próxima dele. Ele é mau, ele é vil. No entanto, Pedro não diz assim, sujeitai-vos ao imperador quando ele for reto. Há espaço para desobediência civil, e a Escritura fala disso e aprova isso. No entanto, ele fala de sujeitar as autoridades pelo fato delas terem autoridade advinda do Senhor Deus, não por elas serem boas ou não. Senão a gente falaria assim, não vou pagar imposto, está usando errado? Não vou pagar. Ou, não vou obedecer essas leis do trânsito, não está valendo para nada mesmo? Vou correr na estrada sim, porque os pardais estão sendo usados de modo ilícito. Então, assim, entenda o que eu quero dizer. Se a gente fosse avaliar cada atitude das instituições sociais e dissesse, não faz bem feito, portanto não tenho obrigação de me sujeitar a ela, a gente viveria num mundo cheio de baderna. Não é isso que Pedro está insistindo. Ele está insistindo que a nossa sujeição seja toda a instituição humana por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Tá? Quarto ponto, qual é o papel do Estado? E aqui vale aquilo que nós devemos cobrar e esperar dele. O versículo 14 fala que o Estado deve castigar os malfeitores e louvar os que praticam o bem. O Estado é o lugar de atuação da justiça. Isto é, o Estado traz justiça retributiva aos que são maus. A igreja, por exemplo, não faz. Aqui uma aplicação fora um pouco do texto, mas ajuda a gente a entender. Quando existe disciplina na igreja e as pessoas dizem assim, nossa, que mal, parece que a igreja, assim, ela só quer aplicar justiça, não quer aplicar amor. Você entendeu disciplina erroneamente. Disciplina nunca é justiça retributiva. É por isso que a gente chama de disciplina. Quando você disciplina o seu filho, você não manda ele pagar pelos custos do pecado dele. Você o corrige em amor para que ele ande em santidade. Disciplina não é justiça. Disciplina é ato de misericórdia. É não exigir pagamento e, no entanto, colocar alguém num caminho de
de santidade. Então, a gente precisa entender isso para que disciplina na igreja não seja visto como alguma coisa seca, a aplicação da lei de forma justa. E, pelo contrário, quem faz isso é o Estado e ele precisa fazer em relação a malfeitores. Tá? Aqui está dizendo, ele tem que punir o malfeitor, mas a igreja não é aplicadora de justiça, nesse sentido de castigar o malfeitor. Estou fazendo essa distinção para a gente compreender que nosso Deus é um Deus que requer justiça, mas a igreja é o lugar em que, quando a gente fala de justiça, a gente fala do Deus que aplicou a sua justiça em Cristo Jesus para que nós fôssemos tratados graciosamente. Essa é a mensagem que a gente anuncia. A gente não sai anunciando, vamos ser praticantes de justiça, castigando os homens que fazem o mal. Não é isso que a igreja prega para os seus indivíduos. Embora ela espere isso do Estado, porque é função do Estado ser retribuidor da injustiça e recompensador da benevolência. Tá? O Estado não usa de misericórdia para com malfeitores. Embora aqui não esteja no texto, é só uma aplicação para você pensar. Embora talvez a gente pudesse ponderar sobre formas nas quais o Estado pode ser misericordioso, principalmente para com desfavorecidos. Me parece que existe em Israel várias leis em que isso era permitido. Deus deu como exemplo um estado no qual havia misericórdia para com aqueles que não tinham comida, por exemplo. E, no entanto, havia algum tipo de provisão para que eles não morressem de fome. Ou a viúva que perdia o seu marido e não tinha como sustentar-se, ela era abraçada pelo irmão do seu marido falecido para que fosse dado algum tipo de provisão e continuidade. Então, me parece que Israel nos dá alguns exemplos até de casos de misericórdia no estado que Deus havia criado ali para Israel. Isso vale não como lei, mas apenas para a gente ponderar sobre se há lugar no estado para a prática de misericórdia, tá bom? Estou apenas lançando essa ideia. Últimos 2 pontos, e eles vão ser tratados conjuntamente. Primeiro como é que a sociedade nos trata? Versículo 12 fala que a gente será tratado como malfeitores. Olha só. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores. O tratamento que a gente deve esperar da sociedade é de sermos transgressores da lei. E aqui, eu quero dizer isso não para frustrar você, mas para lembrá-lo e preparar você e não estranhar o fogo com o qual nós somos assolados. Pedro escreve isso. Não estranhei se vocês estão sofrendo por amor a Cristo. E ele fala isso para os seus leitores. E eu acho que é bom que a gente seja lembrado disso. Quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para os movimentos que têm pressionado e apertado a nossa fé, um dos que vem à mente sua e minha com muita rapidez é a força do movimento LGBT e o desejo de imprimir suas agendas contra a postura cristã e de criminalizar coisas que nós não deveríamos, que outras, vamos dizer assim, outras posturas não são criminalizadas, não é? No entanto, o que eu vejo acontecendo é um ódio por Cristo muito distinto do ódio por outras religiões. Não é verdade que o nosso país age igualmente contra todo tipo de religiosidade? Sua laicidade, isto é, o fato de ele ser Estado laico, na verdade camufla sua animosidade para com a moralidade cristã. Então, faz parte, já era parte na época de Pedro e faz parte hoje de termos um Brasil que em muitas áreas parece não melhorar para a gente, só piorar. E não deixar com que a gente tenha liberdades de adorar e de pregar do jeito que a gente gostaria, né, de ter. Faz parte, nós somos tratados como se fôssemos malfeitores. Não é irônico que quando, no caso de LGBT, né, nós sejamos tratados como transgressores, criminosos, preconceituosos? A coisa inverte de tal forma que agora nós somos os malfeitores. Percebe? Como isso ilustra bem aquilo que Pedro estava dizendo que ia acontecer nos seus dias, já estava acontecendo. Então isso me ensina uma coisa acerca da Escritura. Eu sempre encontro consolo ao saber que a minha época não é diferente, totalmente diferente das outras. O que eu sofro aqui ganha uma outra cara, tem um outro invólucro, mas essencialmente é a mesma coisa que os cristãos sofreram em todo o tempo. E na época de Pedro já era assim. Tá?
Então o tratamento é como se nós fôssemos malfeitores. Por último, qual é a nossa postura em resposta a isso? Versículo 12 fala que a gente deve dar testemunho, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O que são gentios aqui? Ele não está falando de outras nações que não judeus. Como ele falou que os leitores da carta, não importa se são judeus ou gentios, eles são o novo Israel, então todo mundo que não faz parte do povo de Deus agora é gentio. Então gentio aqui é sinônimo de pagão, é sinônimo de descrente. O seu procedimento tem que se mostrar exemplar no meio dos gentios, isto é, no meio dos descrentes. E como é que é esse procedimento? Agora aqui uma coisa curiosa no versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O nosso testemunho, em parte, ele é louco, mas ele é necessário que seja assim, é o testemunho de quem quer ser escravo. Já pensou na loucura que é pregar o desejo de ser escravo num Ocidente que luta por liberdades há tanto tempo? Dizer que nossa devoção é aquele que nos libertou e a gente é igual o escravo liberto que prefere ficar debaixo do seu novo senhor. Diz assim, você está livre? Mas eu quero um senhor como o senhor. Eu topo ser escravo seu. Então, a nossa nova identidade é que a gente foi liberto de uma escravidão que nos oprimia, mas a gente não foi liberto para nos tornarmos senhores de nós mesmos. Nós fomos libertos para nos sujeitar a uma nova servidão, que a gente faz com alegria, com disposição. Essa é a coisa mais maluca que eu consigo pensar para uma sociedade tão acostumada a liberdades. Inclusive, as discussões sociopolíticas há bastante tempo têm sido assim, como outras partes do mundo podem aprender da liberdade conquistada no Ocidente. Né? Países orientais, outros lugares do mundo, o sonho deles é ter liberdade de países na Europa, de países como os Estados Unidos ou o Canadá. Essa liberdade é ansiada por tantos e a gente está pregando o quê? Escravidão. Olha que coisa doida. Porque nós somos servos de Deus. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos uma lealdade suprema ao nosso libertador. Ele nos libertou e nós voluntariamente nos oferecemos como escravos de Cristo. Isso é revolucionário porque quem se preocupa com a sua servidão não está focando sua liberdade. E esse testemunho deve gerar duas coisas. Primeiro, ele emudece, versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quer dizer, não deixem que eles tenham subsídios para falar mal de vocês. Calem a boca deles, pelo seu bom procedimento. Calem a boca deles. É isso que é esperado, para que o que eles falem seja próprio, ou seja, acusação injusta, antes do que uma acusação justa. Lembra o exemplo de Jesus Cristo? Né? Ele está sendo colocado lá diante das autoridades e as pessoas estão dizendo coisas falsas, embora eles tenham pegado palavras de Jesus e torcido. Ele disse que ele ia destruir o templo. Esse cara é revolucionário. Disse que ia destruir o templo, ia reconstruir um outro. Ele disse isso mesmo, mas o sentido era outro. Né? Então eles pegaram isso e torceram. Você está vendo, pessoal? Jesus aí. Está dizendo que ele é rei. Como assim ele é rei? Quer dizer que ele quer tomar o lugar de Herodes, de César? Então, as coisas de Jesus Cristo são distorcidas, mas a verdade é que o próprio Pilatos, quando ele vai fazer um juízo de Jesus, ele diz assim, não acho nele crime algum. Que genial. Deus registra para a gente essa história, para a gente entender o que é fazer emudecer a insensatez dos que nos acusam. Não significa que Jesus Cristo não foi injustamente penalizado pelo Império Romano. Ele foi, e nós o seremos também. Mas Jesus os fez emudecer. Eu não acho nele crime algum. Por último, embora nossa postura emudeça os outros, não significa que a gente é a vaquinha de presépio que obedece tudo sem entender nossa postura cristã. O versículo 17 fecha de uma maneira muito interessante. Tem 4 frases, e nas 4 frases existe diferenciação de lealdade. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei.
Aqui dá a ideia de que nós ordenamos as lealdades. Perceba que só se teme a Deus, aos irmãos a gente ama, e ao rei a gente honra. Então Pedro sabe ordenar as lealdades para dizer assim: temor só ao Senhor Deus, não tema autoridades humanas. Ame os seus irmãos, se desgaste por eles, defenda-os em tempo de perseguição, sirva-os primordialmente. E ao rei, trate com honra. Então, perceba que o testemunho e a nova cidadania não é desrespeitosa, mas ela não é cega e nem idólatra. O que as outras nações faziam quando elas queriam algum tipo de favorecimento da nação que tinha conquistado, é que elas obedeciam às leis direitinho para ganhar benefícios. Né? Dizia assim, ó, o que o senhor quiser, faço aí, para poder ter recursos. Por que você acha que os publicanos eram tão malquistos pelo povo judeu?